E hoje nós vamos construir uma super ilha com diversos biomas para ninguém mais, ninguém menos do que ele, o nosso querido Russell. Ele pediu algumas coisas específicas, como o formato da ilha e certos biomas, e até mesmo algumas referências, mas também me deu liberdade criativa para criar os outros biomas também. Esse vídeo está repleto de dicas para quem gosta de construir paisagens espetaculares para fazer mundo aberto para os dinossauros, e também vai ter vários códigos de projetos da workshop. Mas agora vamos começar. O Russell pediu que a ilha tivesse um formato parecido com esse do mapa que vocês estão vendo agora. Para minha sorte, ele não pediu uma reconstrução exata, porque reconstruir formatos de ilhas é uma atividade muito entediante e demorada. Quem me acompanhava lá no tempo do Evolution 2 sabe do que eu estou falando. Então nós vamos criar um formato que se assemelhe um pouco com esse aqui, que é um formato mais quadricular. Mas o mapa da nossa ilha vai ser diferente desse, porque a nossa ilha vai ter muitos biomas, então vai ser um mapa bem mais colorido. Para fazer a água ao redor da ilha, eu utilizei o pincel de água profunda, porque foi a escolha do Russell. Mas aqui na parte sul do mapa eu não coloquei água, porque eu vou colocar lagoas. Nós vamos colocar aqueles aquários e depois vamos deixá-los com aparência bem natural, colocando rochas no perímetro. Como a lagoa funda e o aquário são diferentes, eu coloquei essas cavernas para esconder aquela borda da lagoa e parecer que tudo é uma coisa só. Quando o formato da ilha ficou pronto, eu comecei a marcar onde eu vou colocar cada bioma, construção e as referências que ele pediu. Agora vamos criar o nosso primeiro bioma e ele vai ser em um nível bem alto. Ele vai ter uma única rampa de acesso que eu vou fazer bem aqui e do lado eu vou fazer uma cascata bem longa também. Minha ideia aqui é criar um bosque rosa que transmita paz, tranquilidade, um lugar ameno, caracterizado por aquelas árvores asiáticas belíssimas. Por isso que o nome vai ser Bosque Rosa. Então vai ser um lugar que emana tranquilidade, paz de espírito. Mas conhecendo o menino Russell, eu tenho uma leve sensação de que não vai ser bem assim. Enfim, eu quis deixar o chão colorido com várias texturas diferentes. Eu não quis deixar apenas areia clara, porque outros biomas vão ter essa característica e cada bioma tem que ter a sua própria identidade visual. Esse bioma fica em um lugar bem alto, é um dos lugares mais altos da ilha e só tem um ponto de acesso, que é essa rampa, que fica no lado de uma enorme cascata. Eu fiz essa rampa e depois eu fiquei achando ela familiar. Aí eu me lembrei da cena de King Kong do Peter Jackson. Eu imagino essa rampa virando um lugar de altas batalhas e caça quando os dinossauros forem tentar entrar ou sair daquele bioma. E esse é o resultado do nosso primeiro bioma. Não reparem se aparecer algum dinossauro ou na zoada deles, porque toda vez que eu termino um bioma, eu jogo alguns dinossauros para testar se eles estão conseguindo se locomover aqui no ambiente. E realmente ficou com um aspecto bem relaxante nesse lugar. Imagina como é que vai ser a gameplay do Russell aqui. Aqui no canto, de forma bem disfarçada, eu coloquei uma área para pterossauros. Então tem essa ladeirinha com essa água e alimentador de peixes disfarçado. E aqui em cima tem ninhos para pterossauros. Ó. Esse ambiente é ideal para qualquer tipo de dinossauro. Dinossauros herbívoros pequenos, médios ou grandes. As folhas grandes, vocês podem perceber que eu coloquei aqui no perímetro, né? Lá nas bordas, para não quebrar a identidade visual dessa paisagem rosinha, tão bonitinha.
E esse é um dos 3 biomas que pode suportar pterossauros. E agora vamos construir o pântano. E eu comecei cometendo um erro. Coloquei a água, mas esqueci de abaixar o terreno. Então eu apaguei tudo e abaixei o terreno. E lá no centro eu aumentei alguns lugares para colocar ninhos de pterossauros. Como não tem como a gente colocar o ninho diretamente lá fora, eu coloco o aviário, coloco o ninho, depois excluo o aviário e deixo o ninho lá fora. Desse jeito ele funciona e os pterossauros podem usar. Depois comecei a colocar vários ninhos de todos os tamanhos. E já fui pintando o chão também. Lembrando que isso é antes da atualização que melhorou os pântanos. Então eu decidi criar minha própria árvore de pântano aqui. Já que a gente não tinha uma árvore que tivesse muitas plantas trepadeiras penduradas e grandes para dar aquele aspecto mais assombroso de um pântano. E o menino Russell merece o melhor, né? Então vamos fazer uma árvore personalizada para o pântano dele. Eu não criei só essa árvore, criei outros itens de cenários que ajudam a dar um aspecto bem mais legal para o pântano. Eu vou compartilhar o código da workshop com vocês assim que a gente terminar de construir o pântano. Como os pterossauros não sentam mais em pedras nesse jogo, eu criei uma decoração colocando uma pedra em cima desse suporte que os pterossauros sentam. Desse jeito, ele vai sentar na pedra, mas é necessário desativar a colisão da pedra para dar certo. Essa decoração também estará no mini kit do pântano. Aqui eu decidi criar uma caverna que é escondida por uma cachoeira. Então eu vou utilizar esse chafariz de cabeça para baixo para fazer o efeito da água caindo e vou fazer um pequeno espaço apenas com um ninho lá dentro. Então os dinossauros que encontrarem esse ninho secreto vão ter o privilégio de colocar os ovos em um lugar bem escondido. Depois eu gastei um tempão colocando vários dinossauros aqui apenas para testar se eles conseguem utilizar tudo que eu coloquei no bioma, inclusive aquele ninho escondido lá na cachoeira. Eu até percebi que os bebês de Quetzal adoram ficar encrencando os bebês espinossauros e descobri que os carnívoros grandes podem tentar caçar os bebês pterossauros. Mas agora vamos ver como o pântano ficou. E esse é o resultado. Lembrando que essa gameplay foi bem antes do lançamento daquela atualização que adicionou melhorias nos pântanos, como as novas árvores ciprestes e o nevoeiro. Então o Russell vai ter que atualizar o pântano dele colocando essas novidades, principalmente o nevoeiro. E olha como esse lugar tá legal. Imagina como ele vai ficar quando tiver o nevoeiro. Aí é que vai ficar com um aspecto bem assustador de pântano. Eu fiz essas árvores personalizadas colocando várias plantas penduradas, justamente porque durante a gameplay não tinha esse tipo de árvore. O legal é que o jogo agora vai ter. Aqui no pântano tem várias pedras para os pterossauros sentarem, que eu coloquei aquela estrutura embaixo. Mas lembrando que as pedras têm que estar com a colisão desativada para os pterossauros conseguirem sentar. Enfim, esse é o pântano e ele ficou enorme. Eu estou muito curioso para ver os dinossauros que o Russell vai colocar aqui. Tem vários pontos de acesso, que são por meio de cavernas, como aqui, ó. Eles conseguem chegar em uma praia. Ali do outro lado, espera que eu estou devagar, tem esses arcos também. Os dinossauros aqui podem escolher se vão lá para o centro da ilha ou se vão para esse lugar mais isolado. Então tem várias e várias cavernas que dão acesso ao pântano. Este é o código do mini kit de pântano na workshop e agora eu vou mostrar para vocês como usar.
O mini kit é bem simples, são apenas essas peças. Quando vocês colocarem, vocês vão perceber que são grupos diferentes. E para usar é na verdade muito simples, é só ficar copiando e colando. Porém, vocês têm que ser criativos na hora de copiar para não ficar tão perceptível que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu recomendo que às vezes vocês mudem algumas coisas. Para utilizar esse conjunto, eu recomendo que vocês façam assim. Fiquem colocando um grupo ultrapassando o outro. Às vezes vocês podem mesclar as árvores porque elas ficam até mais únicas e parecem ser um modelo diferente. Às vezes vocês podem abaixar um pouco mais também, misturar as árvores em posições diferentes. E com o tempo, quando você ficar colocando várias dessas decorações, você vai conseguir criar um pântano bem peculiar. Essa decoração de pedra no meio, que tem essa parte achatada aqui em cima, é a pedra para os pterossauros, aquela pedra que tem aquela estrutura de aviário para eles poderem sentar. Então, para colocar, vocês abaixam um pouco no solo e se lembrem de sempre desativar a colisão, porque só assim os pterossauros vão conseguir sentar. E quando vocês quiserem colocar árvores de tamanhos diferentes, eu não recomendo mudar o tamanho, porque acontece isso. Recomendo que vocês apenas abaixem ela no terreno desse jeito, que aí ela fica pelo menos menor. Agora vamos criar a savana pré-histórica. Já deixei marcado a altura do terreno e vamos começar a colocar as rochas de deserto. Eu vou usar este pincel de terra porque é o que mais combina. E eu vou fazer agora aquele arco de rochas igual o que tinha na foto que o Russell mandou pra gente, que eu mostrei lá no começo do vídeo. E mais uma vez eu criei modelos de árvores personalizadas, dessa vez aquelas árvores bem no estilo de savana, só que gigantes. Esse bioma também vai ter área para pterossauros, então eu estou colocando o ninho deles. Nessa parte mais isolada estou colocando ninhos pequenos, eles vão ficar naturalmente mais protegidos e escondidos. E como não tem um arbusto grande de coloração mais amarelada, eu coloquei essas árvores escondidas para dar esse aspecto de arbusto de regiões mais áridas. Mas tem um detalhe, para os dinossauros conseguirem andar em cima dessas árvores, a gente tem que desativar a colisão de cada uma delas, e era isso que eu estava fazendo ao longo de toda a minha gameplay. Mas aí eu descobri um bug muito chato, que toda vez que a gente carrega o jogo automaticamente ativa a colisão de todos os itens. Eu fiquei com muita raiva e, como vocês podem ver, depois eu tive que selecionar uma por uma para fazer um único grupo. Assim, quando o Russell for jogar, toda vez ele vai selecionar o grupo e desativar a colisão de todos esses itens de uma só vez. E quando vocês forem jogar nesse mapa, tem que se lembrar de fazer a mesma coisa, caso contrário, os dinossauros não vão conseguir se locomover e vão morrer de fome. Demorou, mas terminei. Esse é o resultado do nosso terceiro bioma, a savana. E isso me fez perceber como o Russell tem bom gosto, porque eu nunca ia construir um bioma desse jeito se não fosse ele pedindo. Eu pensava que ia ser um dos biomas mais sem graça da ilha, mas eu acho que é o meu favorito, ou pelo menos um dos meus favoritos. Olha que massa, olha que legal. Esse é um dos biomas que também foi preparado para pterossauros, então essas pedras aqui, ó, é para eles sentarem. Tem várias pedras assim, tem um alimentador disfarçado aqui. Esse ambiente é ideal para dinossauros pequenos, herbívoros que gostem de fibra baixa. Se ele gostar de folha baixa, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas tem também para ele se alimentar. Animais de médio porte vão se dar bem aqui. Agora, saurópodes. Tem que ser saurópodes que gostem de fibra alta ou fruta alta. Tem folha alta aqui, mas elas são bem escassas. São aquelas árvores ali, ó.
Os ninhos para animais grandes ficam nessas áreas. Ó, a família de Brachiosauro, que bonitinho, cara. Ó o ninho aqui. E tem vários ninhos de todos os tamanhos espalhados, mas os ninhos dos dinossauros pequenos, ai, deixa eu acelerar, ficam só nesse lugarzinho aqui, ó, escondido, para tentar ficar longe dos predadores. O nosso quarto bioma vai ser uma montanha geotérmica que vai ser um cemitério de dinossauros. Isso foi um pedido bem específico do Russell. Ele queria que eu fizesse piscinas de piche borbulhante com ossos de dinossauros. Aqui eu já separei os principais itens que nós vamos usar para fazer o piche e dar algum efeito. Mas eu gastei um tempão olhando todo o catálogo de peças, porque eu queria encontrar peças que soltassem fumaça, e eu consegui. Algumas dessas peças soltam, principalmente os ar-condicionados, mas o problema é que eles só soltam fumaça se estiverem acoplados a uma atração, então não deu certo. Por isso que a gente vai usar esse chafariz, porque aqui em cima tem pelo menos esse efeito para a gente fingir que é algum tipo de vapor. Vou utilizar a sacola de lixo para a gente colocar alguns detalhes de textura também. O segundo modelo de piscina que eu decidi fazer é bem maior, mas dessa vez eu não vou utilizar rochas nas bordas, eu vou utilizar o próprio terreno, como vocês estão vendo agora. Decidi fazer isso para não ficar colocando tantos itens no mapa, para evitar que ele fique tão pesado. A quantidade de água e comida é pouca e apenas espécies pequenas talvez consigam sobreviver e prosperar aqui. O resultado do nosso... eu já perdi até a conta, acho que é o quarto bioma, né? Eu coloquei essas pontas com o terreno para dar esse aspecto mais único e rochoso, né? Aqui é um cemitério de dinossauros, então tem um bicho aqui, ó. Ele veio da savana para cá. Esse aqui foi o resultado do piche, ó. Vários esqueletos de dinossauros que contam histórias. Aqui, ó, o saurópode pisou, morreu, o espinossauro tentou se aproveitar da carcaça e foi de arrasta também. Coloquei vários esqueletos e coloquei também um esqueleto personalizado. Eu fiz isso aqui, eu não sei nem o que era pra ser, só sei que é. O legal é que de longe é que parece mesmo que essas piscininhas de peixe estão borbulhando. Ó. Eu também coloquei um esqueleto de um dilofossauro gigante aqui, ó. Eu tentei fazer. Foi estranho. Está um dia bem ensolarado, mas esse ambiente fica muito mais legal quando está tendo uma tempestade e ele fica todo úmido. Aí dá mais realismo ainda para as nossas piscinas de peixe. Os animais que podem viver aqui são poucos, porque isso é um cemitério de dinossauros. Aqui só tem alguns ninhos pequenos e poucos ninhos médios, e pouquíssima planta e água. Animais que eu recomendo para aqui é o nosso guerreiro Listrossauro. Ele já é conhecido por ter conseguido sobreviver a um dos maiores eventos de extinção em massa, então eu acho que seria uma boa colocar ele aqui.
Então esse lugar serve mais para isolar certas espécies e ver como elas vão sobreviver. Mas eu já percebi que os animais chegam aqui com muita facilidade. Eles vêm do deserto para cá e da savana para cá, como esse galimimo. Aqui tem um pouquinho de fibra baixa e folha baixa. Por isso que não é qualquer dinossauro que vai conseguir sobreviver aqui. O quinto bioma é um deserto, mas não é um deserto sem vida. Como ele pediu, entre aspas, um semi-deserto, mas no sentido de ser um paraíso. Então vai ser um lugar bem completo, com todos os tipos de ninhos, para todos os tipos de dinossauros, e eu acredito que todos os herbívoros podem se dar bem aqui. Eu tentei isolar uma área dos ninhos para criaturas pequenas, colocando pedras para tentar impedir o acesso de predadores. Eu tentei colocar essas pedras em uma altura bem baixa para realmente só animais pequenos entrarem, só que eu acho que ainda ficou um pouco alto. Eu acho que pelo menos criaturas médias vão conseguir passar. E terminamos o nosso quinto bioma, que é o deserto ou semideserto, como o Russell falou. Ele falou no sentido de fazer um deserto, mas não árido, um deserto no estilo de Oasis, né, com muitas plantas, e foi o que eu fiz aqui. Várias espécies conseguem sobreviver aqui, na verdade, já que isso é um Oasis. Coloquei alguns bichinhos aqui, ó, para testar. Você vê que Diplodocus, Estegossauros já conseguiram até se reproduzir. Tem ninhos espalhados por aqui, ó. Tem ninho grande escondido aqui em cima e tem 2 ou 3 ninhos grandes aqui embaixo. Os ninhos médios estão espalhados aqui por cima e os ninhos pequenos ficam aqui. Mais uma vez eu coloquei um sisteminha de pedras para tentar proteger a área do ninho dos nossos dinossauros pequeninos. O acesso a esse bioma se dá por essa rampa. Tem até um tiranossauro veio parar aqui. Eu coloquei ele na savana. Enfim, esse é um acesso. Os dinossauros também podem vir por aqui, ó, arrodeando tudo isso e chegando aqui, ou eles podem vir por aqui também. Olha, o Carnotauro tá até retornando para casa dele, porque eu coloquei ele aí e os filhos dele estão tudo abandonados lá. Só lembrando, gente, que esses dinossauros que às vezes aparecem aqui, eu coloquei eles para testar os biomas. Eu não vou fazer a simulação do ecossistema. Para ver a simulação do ecossistema, vocês vão assistir a série lá no Russell. Vamos fazer o sexto e sétimo bioma, praias e áreas de floresta tropical. Bem simples de se fazer, mas vai aqui uma observação. No mapa tropical, a areia não é tão perfeita para fazer a praia, porque ficam aparecendo umas pedras ali na margem. O bioma perfeito para fazer praia é nos mapas temperados. Nas zonas de floresta tropical, eu aproveitei para fazer mais montanhas e lá no centro eu vou fazer uma área aberta, sem mata fechada, que vai ser como um vale. Temos praias em vários lugares da ilha, como essa extensão bem enorme. Temos desse lado também. Algumas ilhas também, como essa aqui, ó, que tem um ninho grande para caso algum espinossauro ou outro dinossauro grande chegue aqui. Desse lado temos mais praias também. E o outro bioma que tem é a floresta tropical básica, que é essa aqui, que é o bioma principal da ilha, é o bioma que conecta os outros biomas. E ele se divide em várias áreas. Como por exemplo aqui, que tem uma área de Vale Encantado mesmo. Esse é o Vale Encantado. Você vê que tem poucas árvores já para dar esse aspecto bem legal. E tem as áreas de floresta mais densa, como é essa parte aqui. Agora nós vamos construir um centro de operações, um laboratório abandonado. E vou começar criando um muro personalizado. Depois eu vou colocar vários detalhes para deixar aquele aspecto de abandonado e sujo. Então colocar musgo, várias plantas também.
Esse lugar é importante por dois motivos. Primeiro, é obrigatório ter certas construções para conseguir incubar os dinossauros. É para não ficar só um pedacinho de mapa bem mal feito, só com aqueles prédios básicos do jogo, eu decidi fazer isso. Eu vou criar alguns prédios novos, eu vou editar alguns prédios já prontos e vou colocar prédios prontos também, básicos do jogo, mas vou depois editar para deixá-los destruídos. O outro motivo que torna esse lugar importante é porque vocês conhecem o menino Russell e vocês sabem que ele é muito criativo. Quando eu fiz uma ilha para ele lá no Evolution 2, ele inventou uma história que me lembrou até aquele contexto dos filmes lá do Godzilla e do King Kong, que é uma ilha totalmente vigiada onde eles observam os animais. Então foi por isso que eu quis fazer esse centro de operações abandonado muito bem feito, com vários detalhes. E os detalhes demoram. Não sei se vocês perceberam, mas agora eu estou construindo um modelo de portão para aquela cerca que eu fiz do JPOG. E eu vou compartilhar o código da workshop de todos esses itens que eu construí aqui no laboratório com vocês no final desse capítulo. Eu tive que construir um portão personalizado porque o portão básico do jogo não combina com a cerca. E eu utilizei a cerca do JPOG para fazer um perímetro de segurança para o laboratório. Mas eu fiz a cerca quebrada para dizer que foi algum dinossauro que quebrou, né? Eu vi no workshop que alguém alterou minha cerca e fez uma versão dela quebrada, o que é bem legal. Então eu também utilizei aqui. E aqui no aviário eu tive a ideia de construir um centro de incubação bem diferente para realmente parecer ser um laboratório futurista. Então eu vou criar estruturas de concreto para dar mais robustez para a construção e vou colocar um centro de laboratórios lá em cima. Na incubadora eu vou colocar uma porta que dá acesso a um corredor e esse corredor vai dar acesso a uma construção no centro do aviário que vai ter um elevador para as pessoas conseguirem subir e estudarem os pterossauros. A minha ideia inicial era também construir estufas de vidro lá em cima, mas depois eu desisti porque eu já estava muito atrasado para entregar esse conteúdo para o Russell e tudo demora muito, sem falar que essa construção já ia ter muitas peças e se eu fosse fazer uma estufa ia ficar muito mais exagerado. Depois disso eu fui construir um ponto de entrada bem moderno com uma área de observação para a vida marinha, porque aqui ao redor toda essa água não é o pincel de água, são lagoas. E eu fiz a entrada com um estilo bem moderno, luxuoso, porém simples. A ideia que eu tive era fazer um centro de operações, um laboratório secreto e luxuoso da DIN, ou da RID em português. E o pior é que, como se não bastasse a demora para construir tudo isso, depois eu gastei um tempão para destruir tudo isso. Porque demora muito para colocar aquelas plantas trepadeiras, colocar aqueles adesivos para dar o efeito de quebrado, rachadura, sujeira. Demora muito, muito mesmo. Inclusive, quando vocês forem jogar esse mapa, eu recomendo que vocês sujem ainda mais o centro de operações abandonado, para ele ficar ainda mais legal. Eu tive que parar porque estava demorando demais e eu precisava entregar a ilha para o nosso menino Russell. Esse era o perímetro de segurança. O portão está fechado, mas algum dinossauro quebrou. E dinossauros pequenos e médios conseguem passar aqui, como por exemplo o ceratossauro, o abertossauro. Mas dinossauros grandes como o T-Rex não conseguem, eles não cabem. Essa é a entrada do laboratório. Aqui é por onde as pessoas passam. Só que o portão que dá acesso aos veículos está quebrado e está aberto. Então os dinossauros podem invadir aqui.
Aqui no centro nós temos o nosso enorme laboratório para experimentos com pterossauros. Aqui na parte de cima tem áreas de escritório e laboratórios também. E para acessar, as pessoas entram na incubadora. Vocês vão ver que tem esse pequeno corredor. Tem uma porta ali para eles entrarem aqui. E aqui tem uma porta também que dá acesso a essa estrutura. As pessoas pegam um elevador e vão lá em cima. E dá para observar muito bem os pterossauros aqui. Esse é o ponto de chegada do laboratório. Vocês podem perceber que eu tentei fazer algo bem luxuoso, só que destruído. E fica em cima dessa estrutura que é feita para observar a vida marinha. Por isso que ela se projeta aqui para frente. Ela fica em cima de rochas, ó. Aqui no lado dos arcos tem uma área de descanso também. E para as pessoas descerem lá para o laboratório, tem essa rampa. Não fiz ela funcional de propósito, porque eu não queria que aparecesse pessoas lá no vídeo do Russell. Agora vamos ver os códigos de alguns itens que eu usei para construir isso. Começando com o portão da cerca JPOG. Eu decidi fazer este portão porque eu usei aquela minha cerca JPOG para fazer o perímetro desse centro de operações e o portão básico do jogo não combina com ela porque são cercas diferentes. E eu salvei os portões em grupos diferentes. Significa que se vocês quiserem deixar os portões abertos, vocês podem, é só clicar e girar. E se você não quiser que os dinossauros fujam, mas quer que os carros entrem, é só colocar um portão invisível bem embaixo dessa decoração de portão. Caso você ainda não tenha visto, a cerca do JPOG que eu já fiz é esta aqui e este é o código para baixá-la. E por fim, o Bartek fez a versão quebrada dela, que é bem legal. Eu só recomendo que vocês ajustem algumas peças, porque tem uma pecinha ou outra que está flutuando. O próximo projeto é o laboratório no aviário, e eu tive que dividir em duas partes por causa do limite de peças. Eu salvei a primeira parte como um centro de incubação, é só selecionar e colocar. A segunda parte eu salvei como galeria de aviário. É uma parte bem simples, é só a parte de baixo da estrutura que não deu para salvar na anterior. E é só você colocar a galeria de frente para a incubadora. Detalhe que esta construção ainda não está finalizada, pelo menos para fins de parque. Já que eu fiz esse projeto especialmente para ser um laboratório, então ele é extremamente simples, mas eu ainda preciso terminá-lo para fazer mais sentido em um parque. De qualquer jeito, já estou disponibilizando para vocês caso alguém queira terminar. O nosso oitavo bioma é o bioma aquático e marinho. Na verdade, ele é dividido em duas partes. Tem uma área pequena, próxima do centro de operações, que é como se fosse água doce, tem até plantas lá. Mas aqui embaixo eu fiz um mar, coloquei várias rochas e vários corais também. O último bioma que eu criei é o bioma aquático. É um bioma simples. Nessa parte, como ele está entrando na ilha, eu coloquei como se fosse água doce. Então tem uma pequena parte de mangue e aqui dentro tem plantas. Só que quando a gente vem pra cá, aí já começa a chegar no mar mesmo. Então aqui já vai ser um bioma marinho, com corais, esse tipo de alga, enfim. E esse bioma é enorme. Tem alguns ninhos espalhados. E aqui é aquela caverna que é para disfarçar essa barreirinha, já que não tem como a gente conectar a água doce com a água da lagoa. E olha como é enorme. É gigantesco. O Russell pediu algumas referências. Ele queria que tivesse um barco encalhado em algumas rochas no mar para fazer referência ao Jurassic Park 3
Mas como as outras referências eram um pouco mais demoradas, eu decidi baixar na workshop, porque eu já estava demorando demais para entregar a ilha para ele. Ele queria que os trailers do Mundo Perdido ficassem visíveis lá no Vale Encantado, então eu encontrei essa excelente versão feita pelo Dr. Jerry Harding. Nossa, olha que massa! Ele foi muito detalhista, ele fez até o interior. O legal dessa construção é que ela tem várias luzes, então quando fica de noite elas acendem e fica ainda mais chamativo, e dá pra ver lá do vale como o Russell queria. A outra referência que ele pediu é um esqueleto de Carnotauro como se tivesse caído de um penhasco. Isso dispensa apresentações, né? Acho que todo mundo aí já se ligou qual é o filme. Então eu utilizei esse ótimo projeto do Criogênesis e fiz algumas alterações para ficar como o Russell pediu. E agora sim, terminamos a ilha. Normalmente nessa parte eu começo a gravar os dinossauros e a observar a vida deles e simular o ecossistema, mas quem vai fazer isso vai ser o Russell na nova série dele de Vale Encantado. Então fiquem atentos lá no canal do Russell, porque a qualquer momento ele já vai publicar o primeiro episódio. E caso você esteja se perguntando sobre o código da ilha para você baixar na workshop, como foi um presente meu para o Russell, eu perguntei o que ele pretendia fazer e ele disse que pretende sim compartilhar a ilha com vocês no futuro, depois de fazer alguns vídeos. Então fiquem atentos no canal dele porque ele vai avisar quando a ilha for liberada na workshop. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abração e até a próxima.